Você perdeu 11 quilos em 21 dias? Pois é, querida, vim aqui te contar esse babado, essa novidade, que eu estou muito feliz de estar vivendo esse processo todo. Perdi sim, 11 quilos em 21 dias. Vim te contar como que foi todo esse processo, como está sendo esse processo pra mim, o que foi que eu fiz. Vim te dar todos os detalhes, então fica calma, senta aí, pega a pipoca, que eu vou te dar tudo nos mínimos detalhes. Mas não esquece de assistir o vídeo até o final, porque pra evitar aquelas perguntinhas, né, Pri, mas o que que você fez? Eu vou falar aqui no vídeo, então assiste até o final, não esquece de deixar o teu like também. E se você não é inscrito, se inscreve agora aqui no canal e também deixa o teu comentário aqui abaixo, que eu vou gostar muito de ler e responder e interagir com vocês através dos comentários. E eu vim te fazer um convite, eu vim convidar você para participar do nosso desafio que começa no dia 3 de setembro. Eu estou criando grupos de desafio lá no WhatsApp para jejum intermitente. Pri, eu quero fazer, o que que eu tenho que fazer? Tem um link aqui, é o primeiro link que tá aqui abaixo. Tá escrito assim, link de cadastro para o desafio. Você clica nele, você vai ser redirecionado direto para o meu WhatsApp, vai falar diretamente comigo e vai fazer a tua inscrição para o desafio. Quanto custa o desafio, Pri? Continua custando R$21, gente, nada mudou por enquanto. Então vem fazer esse desafio comigo, vem emagrecer e vem mudar e melhorar a tua saúde, tá bom? Pois é, gente, muito tempo sumida aqui do YouTube, né? E nada melhor do que uma boa notícia para voltar pro YouTube. Eu fiz uma live alguns dias atrás, mas postar vídeo mesmo já faz muito tempo que eu não posto. Inclusive em decorrência também de alguns motivos que estavam me impedindo de emagrecer, né, de perder peso. Bom, pra quem chegou aqui, caiu de paraquedas aqui agora, não sabe nada do que eu tô falando, não vai entender o que eu vou falar daqui pra frente, eu tenho alguns vídeos aqui abaixo que vai te ajudar a entender todo o processo. Há um tempo atrás, eu perdi 22 quilos apenas com reeducação alimentar. Passando esse tempo, eu tive o diagnóstico, isso é um vídeo, então vou deixar esse vídeo de reeducação alimentar e a perda de peso aqui no link, no box de informações. Passou um período e eu fui diagnosticada com síndrome do pânico, depressão e ansiedade. Não ansiedade comum, mas crise de ansiedade, tá? Também vou deixar um vídeo aqui abaixo, o link, para você assistir, para saber como foi todo o processo, como que eu descobri, quais eram os sintomas que eu tinha, o que que aconteceu, enfim. Assiste esses vídeos que aí você vai entender tudo o que aconteceu. E aí, quando eu descobri a doença, né, essas patologias, essas doenças, eu comecei a fazer um tratamento. E fazia um tratamento, não dava certo, aí trocava de medicamento, não dava certo, e substituía o remédio de novo, continuava, eles davam efeitos colaterais muito alterados de um para o outro. E efeitos colaterais muito ruins, e que fique bem claro, e nada tinha a ver inicialmente com a perda de peso. Ah, Pri, você ganhou peso por causa dos remédios? Isso é um outro processo que eu já vou explicar pra você. Mas esses sintomas iniciais, como é que a gente diz, essas reações que os remédios me davam, eram outras. Ou eu dormia muito, ou eu não conseguia dormir, e aí a gente foi trocando. A gente, que eu digo, é eu e os meus médicos, tá? Então a gente trocava o medicamento, aí não adiantava, trocava o laboratório, enfim, foi um ano de troca. Em março do ano passado que eu fui diagnosticada, em março de 2019, e até março desse ano eu ainda não tinha tido um remédio fixo, né, um medicamento, não, é esse tratamento que eu vou fazer. Durante esse um ano todo eu fui mudando de remédio, até que em março eu comecei a tomar outro e em abril eu comecei a ver que ele não tinha mais reação, ele não tinha mais nenhum efeito ruim no meu corpo, e aí que eu dei continuidade a um tratamento de verdade. Porque quando você troca de medicamento, principalmente esses tipos de medicamento que são tarja preta, primeiro que eles demoram muito para fazer efeito. Se você não sabe, um medicamento para depressão, síndrome do pânico e ansiedade, que é o que eu tenho, que é o que eu posso falar com propriedade, ele demora no mínimo 20 dias para fazer efeito, no mínimo. Então você começa o tratamento, aí quando ele começa a fazer efeito, aí tu começa a ver que ele não dá certo, aí tipo, tu fica 2 meses tomando o remédio até ver os efeitos colaterais que ele tem e ver que ele não dá certo pra você, e aí você substitui o medicamento por outro. Então é todo um processo. E não foi diferente comigo. Aí, quando foi em abril, né, eu comecei outro tratamento em março. Em abril, eu vi que, né, tava tudo ok, mas vamos continuar, vamos ver no que dá. E maio, eu disse, não, são esses os remédios, porque é mais de um remédio. E aí, continuei a fazer o tratamento. Só que tem o seguinte,
Conforme esses medicamentos não faziam o efeito esperado em mim, que era controlar a ansiedade, controlar o pânico, controlar a depressão, o que acontecia? Eu comia igual uma louca. Descontava tudo na comida. E aí, quando o medicamento começou a fazer efeito, que foi em março, abril, maio, esses 3 meses aí que a gente fez esse diagnóstico de que não, é esse o medicamento, são esses os remédios que a gente vai tomar, esse tratamento que eu vou fazer, aí eu disse, não, tá na hora de eu fazer alguma coisa, só que eu comecei a perceber que começou a haver uma dificuldade muito grande de perda de peso devido ao medicamento. Eu sei sim que tem pessoas que tomam medicamentos para depressão e emagrecem, mas também sei que tem pessoas que tomam medicamento para depressão e engordam, ganham peso. No meu caso, eu comecei a ver que além do ganho de peso, que foi muito gradativo, eu tinha muita dificuldade em perder aquele peso. Eu sempre fui uma pessoa que tive facilidade em perder peso, eu nunca escondi isso de vocês, inclusive falo muito a respeito disso lá no meu Instagram. E então eu tenho muita facilidade de perder peso, só que eu também tenho muita facilidade de ganhar. A mesma facilidade que eu tenho de perder, eu tenho para ganhar. Só que eu comecei a ver que eu não tinha mais a facilidade que eu tinha para perder esse peso. E isso começou a me preocupar. E eu disse, e agora, o que eu vou fazer? A reeducação alimentar já não estava mais adiantando. Diminuir as quantidades também não estava adiantando. Exercício físico também. E assim, eu estava fazendo essas 3 coisas e eu estava ganhando peso, eu não estava perdendo. Então isso começou a me gerar um desespero maior ainda. Então a minha cabeça ficava assim, eu não posso deixar com que isso me desespere a tal ponto de atrapalhar o meu tratamento, né, já que eu tenho crises de ansiedade, síndrome do pânico e depressão, então eu não posso deixar isso dominar a minha vida, mas eu também não quero viver assim. Eu quero perder peso, eu quero me sentir saudável, eu quero estar disposta, eu quero sentir o meu cérebro trabalhando de verdade com todo o seu potencial e eu quero emagrecer, eu quero um físico diferente. E aí eu comecei a mudar de tática. E a primeira coisa que eu fiz foi estudar. Primeira coisa que eu fiz foi estudar. Eu disse, eu não vou assumir um outro estilo alimentar sem estudar a respeito, porque eu não vou estragar, vamos dizer assim, ou deixar mais lento ainda o meu metabolismo, que já estava lento. Então, se eu tivesse uma alimentação, um estilo de alimentação, escolhesse ele, que não fosse adequado à minha realidade e à minha rotina, isso poderia piorar o estado que eu estava, fazendo o meu metabolismo desacelerar mais ainda. Então eu disse, não, antes de fazer qualquer coisa, eu vou continuar a reeducação alimentar e vou estudar. E o que me chamou a atenção em primeiro lugar? O jejum intermitente. Quem já fez desafio comigo e estiver assistindo esse vídeo vai dizer, Pri, tu tá falando de jejum intermitente? Sim, gente. Eu era aquela pessoa que eu tinha um pé atrás com o jejum intermitente, mas sabe quando tu tem um pé atrás com um assunto porque você não conhece ele? Sabe, esse pré-conceito, literalmente, você tem um conceito formado, um pré-conceito a respeito de algo que você não conhece de verdade, e era isso que eu vivi em relação ao jejum intermitente. Mas eu não comecei logo de cara a fazer, não, eu fui pesquisar. Eu fui ouvir especialistas, eu fui ouvir médicos, eu fui ouvir pessoas que fizeram, eu fui ver relatos de pessoas que fizeram, enfim, fui estudar e o que mais me encantou no jejum intermitente, eu sempre falo isso nos grupos que eu estou agora fazendo de desafio a respeito de jejum intermitente. É tão magnífico, são tantos os benefícios que o jejum intermitente traz para a nossa saúde, para o nosso organismo, que o emagrecimento é uma consequência que fica lá em 3º, 4º, 5º lugar. E eu vivi isso nesses dias. Então, resumi, aí um resumo bem grande que eu fiz pra vocês. Quando que tu começou, Pri? No dia, eu já tinha feito jejum intermitente antes, né? Fazia um dia, fazia 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Mas no dia 10 de agosto de 2020, né, esse ano, eu comecei a fazer jejum intermitente todos os dias. Então, desde o dia 10 de agosto, eu tenho feito jejum todos os dias. Estudando e descobrindo a respeito, eu descobri, estudando, ouvindo especialistas, que a queima de gordura só começa a partir de um jejum feito de 16 horas. E como eu já tinha, né, praticado uma vez ou outra, então eu já sabia como que o meu organismo reagia, eu fui logo de cara para o de 16 horas. Mas existem vários níveis. Tem o nível iniciante, tem o nível ali intermediário, avançado, enfim. Mas eu já sabia que podia fazer o de 16 horas. E eu fiz o de 16 horas só por 2 ou 3 dias. Logo eu passei a fazer o de 18 horas e logo eu passei a fazer 2 vezes por semana o de 24 horas. E assim, me sentindo muito bem. Os efeitos, o meu cérebro, enfim, eu vou falar rapidamente aqui pra vocês, o vídeo já tá enorme.
mas eu senti o meu cérebro trabalhando muito melhor, eu me senti 1000 vezes mais disposta. Sabe aquela sensação de que você tá arrastando corrente o dia todo? Que tu fica assim, sabe, letárgico, que a gente diz, né? Fica lento, você não consegue progredir, você não consegue fazer nada, você programa muita coisa, mas não consegue colocar nada em prática por causa daquela preguiça, aquela lentidão, parece que a tua pressão tá baixa. Eu sempre fui uma pessoa assim, desde sempre, desde que eu me conheço por gente. Ao ponto da minha mãe me levar no médico, porque eu dormia demais. Por volta de 15, 16 anos eu dormia muito, 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 muito. E minha mãe disse, não, tem alguma coisa errada com essa menina. E além de eu dormir muito, eu passava o dia todo com sono. Então, isso sumiu. Quando eu comecei a fazer o jejum intermitente, eu me senti muito mais disposta. Sabe, uma disposição, uma coisa que... Bom, é o que eu falo pra vocês, me acompanhem lá no Instagram, porque eu tô todo santo dia lá dividindo tudo com vocês, nos mínimos detalhes. Inclusive eu fiz um post lá hoje, que foi a respeito desse vídeo que eu tô gravando aqui pra vocês, que todo mundo fala assim, mas pra ela foi fácil, pra ela é mais fácil. E é por isso que lá eu tô dividindo todo santo dia, toda e qualquer situação, tanto relacionada à minha vida, mas muito mais relacionado a esse processo de perda de peso. Para que as pessoas não possam e não digam isso, pra ela foi fácil, porque não é fácil. Pra ninguém é fácil. Então, me sigam lá no Instagram. E as meninas que me seguem lá disseram, Pri, tu tá fazendo faxina de madrugada. E aconteceu várias vezes de eu fazer faxina de madrugada. De eu ir dormir 4 horas da manhã e 7 horas eu já estar acordada nos grupos atendendo as meninas. Então a disposição ela veio assim de uma forma muito, sabe, muito fixa, muito coerente. O meu corpo funcionando melhor, o meu cérebro funcionando melhor e, consequentemente, a perda de peso. Gente, 11 quilos em 21 dias. Eu fiquei chocada quando eu vi esse resultado. Fiquei muito feliz quando eu vi esse resultado. Então, assim, dá pra fazer? Dá pra fazer. Eu tenho um grupo, eu fiz grupos, né? As meninas que me acompanham no Instagram ficaram tão chocadas com os resultados que eu fui divulgando, né? Dividindo com elas lá no Instagram, que começaram a pedir. Pri, faz grupo de desafio, faz grupo de desafio. Pra quem não sabe, eu já tinha parado de fazer grupo de desafio, já tem um tempo. Acho que eu fiquei quase 1 ano sem fazer desafio. E aí eu fui fazer. E eu disse, gente, são só 15 vagas por grupo. Acabou que eu tive que fazer 8 grupos, do finalzinho de julho até hoje, 30 de agosto, eu fiz 8 grupos de 20 pessoas cada um, e só não fiz mais grupos e com mais pessoas, porque eu disse, gente, eu não vou dar conta, e pra não dar conta é melhor não fazer. Então, assim, os grupos lotaram, tem vários relatos das meninas, eu vou deixar aqui na tela pra vocês agora, de meninas que perderam peso, pessoas que perderam 10 quilos também em 21 dias, pessoas que se sentiram mais dispostas, meninas que nunca tinham feito jejum intermitente, disseram, não, vou começar com 12 horas. E aí quando chegou a hora de comer, ela disse, não, vou prolongar porque eu não tô com fome. Enfim, meninas que nunca tiveram feito, em menos de 1 semana estavam fazendo jejum de 18 horas. E sentindo os benefícios, não só emagrecimento, é isso que eu quero deixar claro pra vocês. Não é só emagrecer, são milhares de benefícios para o nosso organismo e só você estudando mesmo para você conseguir entender e se maravilhar com esse mundo do jejum intermitente. Pri, tu vai fazer isso pro resto da vida? Sim, gente, o jejum intermitente ele é um estilo de vida pra mim. Eu vou fazer jejum intermitente pro resto da minha vida, porque, como eu falei, os benefícios na saúde são incríveis e impressionantes. E detalhe, muito importante esse detalhe, eu continuo fazendo o tratamento para síndrome do pânico, ansiedade e depressão. Eu continuo tomando os medicamentos diariamente, eu tomo 2 vezes ao dia, tem um que eu tomo 2 vezes ao dia, tem um que eu tomo 1 vez só. Então, o tratamento continua. E eu descobri, mesmo fazendo o tratamento, mesmo tomando os medicamentos que estavam deixando meu metabolismo mais lento, que estavam me impedindo de perder peso e me fazendo até ganhar peso, mesmo comendo menos, eu continuo nesse tratamento, mas eu descobri a fórmula de como fazer o meu corpo perder peso, mesmo que eu esteja fazendo esse tipo de tratamento que mexe tanto com o nosso metabolismo, com o nosso cérebro. Enfim, gente, eu vim aqui só dividir essa vitória com vocês. O processo continua. Eu ainda... Pri, mostra pra gente, né, o peso e tal. Eu já falei lá no Instagram, já falei nos grupos. Eu só vou mostrar quando eu perder 15 quilos. Então, eu perdi 11. Faltam 4. Assim que eu perder esses outros 4, que é rapidinho, acredito que em 1 semana, em menos de 10 dias, eu vou perder esse peso. Aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês o meu peso inicial lá do dia 10 de agosto e o peso
com menos 15 quilos pra vocês. Ah, e detalhe, não foi só peso que eu perdi. De circunferência abdominal, que é essa medida que eu faço em cima do umbigo, eu já perdi 13 centímetros, e de cintura, que é uma medida que eu faço 4 dedos assim, abaixo do seio, já foram 10 centímetros. Então eu não estou apenas perdendo peso, eu estou também perdendo medidas, o que é maravilhoso, que é muito bom. Era esse o recado que eu tinha para dar para vocês, esse depoimento. Eu preciso deixar registrado que sim, estou de volta, estou perdendo peso, mesmo vencendo a batalha contra a depressão e as outras coisas todas que toda hora tem que ficar falando. Então eu tô vencendo essa batalha e eu venho convidar você para vencer também a tua batalha, que talvez não seja a mesma que a minha, mas se você quer perder peso, se você quer ter mais saúde, vem comigo, vem fazer o desafio de 21 dias no Foco com a Pri, jejum intermitente, tá bom? Começa dia 3 de setembro, então corre, porque já já ele começa, tá bom? Um super beijo a todas vocês, fiquem com Deus. Eu vou gravar pra vocês, vou postar aqui pra vocês ainda um diário de 24 horas, como que é a minha rotina de jejum intermitente durante 24 horas. O que eu como, o que eu bebo, como que eu faço, o que eu faço, tudinho eu vou dividir com vocês ainda essa semana. Acho que quinta-feira vai estar aqui no ar já o vídeo da minha rotina, o meu diário de jejum intermitente, tá bom? Beijo, tchau!